Opa, e aí? Curte, comenta e compartilha os vídeos do canal. Isso ajuda a gente a continuar produzindo cada vez mais conteúdo para vocês. Então, vamos ao que interessa. O nosso vídeo de hoje é sobre o sangue. O sangue é um tipo muito especial de tecido. Ele tem a função de transporte de nutrientes, oxigênio e resíduos metabólicos por nosso corpo. A coagulação sanguínea e a defesa do organismo são outras duas importantes funções do sangue. Esse tecido se encontra dentro do sistema cardiovascular e tem um vídeo sobre esse sistema, clicando aqui em cima. E você aí, sabe do que o sangue é formado? Ele é formado de uma parte líquida, o plasma, e uma parte sólida. O plasma sanguíneo possui uma coloração amarelo claro, representa mais da metade do volume total de sangue do nosso corpo e 90% de sua constituição é água. Na sua composição encontramos água, sais minerais, vitaminas, hormônios e fatores de coagulação, que são proteínas que ajudam a conter sangramentos, além de substâncias como nutrientes e resíduos do metabolismo, como gás carbônico, fosfatos e sulfatos. E é no plasma que encontramos a parte sólida, os elementos figurados, as hemácias, os leucócitos e as plaquetas. Esses elementos constituem 45% do volume do nosso sangue. Uma pessoa saudável apresenta um volume total de sangue de aproximadamente 7% do seu peso corporal. E para finalizar, chamamos de hemorragia a perda súbita de sangue, que pode ser causada pelo rompimento de um ou mais vasos sanguíneos. E essa hemorragia pode ser interna ou externa. Vamos para o desafio? Em que local do nosso corpo o sangue é produzido? Na medula óssea, nas vértebras ou no pâncreas? Acertou quem respondeu medula óssea. O sangue é produzido nos ossos chatos, vértebras, costelas, quadril, crânio e externo. E nas crianças, ossos longos como o fêmur também produzem. Então é isso e até mais. Um mosquito pousa no seu braço. Injeta substâncias na sua pele e começa a se alimentar. Você sequer perceberia o que aconteceu se não fosse por uma mancha vermelha acompanhada de uma coceira reveladora. É um caroço incômodo, mas ele é um sinal importante de que você está protegido por um sistema imunológico, a principal salvaguarda do seu corpo contra infecções e doenças. Esse sistema é uma enorme rede de células, tecidos e órgãos que coordenam as defesas do seu corpo contra qualquer ameaça à sua saúde. Sem ele, você estaria exposto a bilhões de bactérias, vírus e toxinas, que poderiam tornar fatal algo simples como um corte de dedo ou um resfriado. O sistema imunológico depende de milhões de glóbulos brancos de defesa, também conhecidos como leucócitos, que são produzidos pela nossa medula óssea. Essas células migram para a corrente sanguínea e para o sistema linfático, uma rede de vasos que ajuda na alimentação de toxinas e rejeitos. Nossos corpos estão repletos de leucócitos. Existem entre 4.000 e 11.000 deles em cada microlitro de sangue. Conforme se movimentam, os leucócitos funcionam como guarda-costas, constantemente vasculhando o sangue, tecidos e órgãos por sinais suspeitos. Esse sistema depende principalmente de pistas chamadas de antígenos, esses traços moleculares na superfície de patógenos e outras substâncias denunciam a presença desses invasores. Assim que os leucócitos os detectam, a proteção imunológica do corpo leva apenas alguns minutos para entrar em ação. As ameaças ao nosso corpo são inúmeras, então a reação imunológica precisa ser igualmente diversa. Isso significa contar com muitos tipos diferentes de leucócitos para combater as ameaças de diferentes formas. Apesar dessa diversidade, os leucócitos são classificados em dois grupos principais de células, e coordenam um ataque em duas frentes. Primeiro, os fagócitos desencadeiam a reação imunológica, liberando macrófagos e células dendríticas no sangue. Conforme circulam, elas destroem qualquer célula invasora que encontram, simplesmente a ingerindo. Isso permite que os fagócitos identifiquem o antígeno presente nos invasores que acabaram de ingerir e transmitam essa informação ao segundo grande grupo de células, que orquestram a defesa do corpo, os linfócitos.
Um grupo de linfócitos chamados células T buscam por células infectadas no corpo e rapidamente as aniquila. Enquanto isso, as células B e células T ajudantes usam as informações coletadas dos antígenos únicos para começar a produzir proteínas especiais chamadas de anticorpos. Esse é o segredo do sistema de defesa do corpo. Cada antígeno possui um anticorpo único compatível. Eles se encaixam como chave e fechadura e destrói as células invasoras. As células B podem produzir milhões delas, que então circulam pelo corpo e atacam os invasores, até que a pior parte das ameaças sejam neutralizadas. Enquanto tudo isso acontece, sintomas familiares como temperatura alta e inchaço são na verdade processos que auxiliam a reação imunológica. Um corpo mais quente dificulta a reprodução de bactérias e vírus, porque eles são sensíveis a alta temperatura. Quando as células do corpo são danificadas, elas liberam substâncias que fazem fluido entrar no tecido ao redor, causando inchaço. Isso também atrai fagócitos, que comem os invasores e as células danificadas. Normalmente, a reação imunológica elimina uma ameaça em poucos dias. Ela nem sempre impede que fiquemos doentes, mas essa não é a sua função. Seu objetivo, na verdade, é impedir que uma doença chegue a níveis perigosos dentro do nosso corpo. Com o tempo, por meio de constantes vigilância, o sistema imunológico oferece outro benefício. Ele nos ajuda a desenvolver imunidade de longo prazo. Quando as células B e T identificam antígenos, elas podem usar essa informação para reconhecer futuros invasores. Assim, quando uma ameaça retorna, as células podem rapidamente enviar os anticorpos certos para detê-las antes que ela afete mais células. É assim que desenvolve imunidade a certas doenças, como a catapora. Nem sempre funciona muito bem. Algumas pessoas têm doenças autoimunes, que enganam o sistema imunológico, fazendo atacar células saudáveis do próprio corpo. Ninguém sabe exatamente o que causa essa doença, mas ela prejudica o sistema imunológico de diversas formas. Então, por trás de problemas como artrite, diabetes tipo 1 e esclerose múltipla, porém, para a maioria das pessoas, um sistema imunológico saudável vai combater com eficácia uns 300 resfriados e diversas outras possíveis infecções ao longo de suas vidas. Sem ele, essas ameaças se tornariam bem mais perigosas. Na próxima vez que pegar resfriado ou coçar uma picada de mosquito, pense no sistema imunológico. Devemos nossa vida a ele. Se você gosta de vídeos como esse, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber as notificações de vídeos novos. E deixe seu curtir aqui embaixo para que o YouTube entenda que esse vídeo merece ser compartilhado para mais pessoas.
Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Você sabe por que a gente toma vacina e não soro quando temos uma doença infecciosa como o sarampo ou a febre amarela? Para a gente entender isso, precisamos antes saber como é esse tal de sistema imunológico e como o corpo humano faz para se defender dessas invasões. Ele utiliza o sistema imunológico, que é composto por várias células e cada uma exerce uma função própria no combate a esses invasores. Só que muitas vezes nosso sistema imunológico sozinho não consegue combater esses invasores, ou se consegue, não faz isso no tempo necessário que o corpo precisa. Para ajudar o sistema imunológico a combater esses invasores, o ser humano criou 2 produtos, a vacina e o soro. Nós chamamos tanto a vacina como o soro de agentes imunizadores. Os agentes imunizadores são aqueles que trabalham para a melhoria da nossa imunidade contra as doenças. Mas vacina e soro têm funções bem diferentes e são usados em situações diferentes também. A gente utiliza a vacina para ajudar o corpo a se preparar para um futuro ataque, ou seja, a gente se protege antes daquela infecção acontecer. E como funciona uma vacina para combater uma infecção? A vacina para uma doença é feita usando um invasor que causa aquela doença. Mas se a gente recebe a vacina com o invasor, por que não ficamos doentes? Esse é o segredo. Para impedir que a própria vacina cause a doença, ela tem que ser feita com um invasor morto ou em pequenos pedaços, ou seja, enfraquecido. Ao aplicar a vacina, você injeta o invasor enfraquecido dentro do seu corpo, e esse invasor nós damos o nome de antígeno. Esse processo, utilizando vacinas, a gente chama de imunização ativa. Como o antígeno está enfraquecido, ele não causa doença, mas ele faz algo muito importante dentro do nosso corpo. Ele engana o nosso corpo e faz com que o nosso sistema imunológico, lembra aquele que eu falei lá no começo? Ele reconheça aquele organismo invasor como um corpo estranho, estimulando a produção de estruturas de defesa. Essas estruturas de defesa a gente chama de anticorpos. Quem produz os anticorpos são um grupo de células chamadas de células B. Com o tempo, as células B vão formando um exército de anticorpos. O nosso organismo fica então preparado para se defender se no futuro um invasor entrar no nosso corpo. Ele reconhece esse invasor e já começa a fazer produção de anticorpos, evitando que essa doença se desenvolva. Mas é importante que esse processo de utilização da vacina ocorra bem antes da gente ficar doente, porque o nosso corpo necessita de um tempo para a produção dessas estruturas de defesas, os anticorpos. Por isso, é muito importante que a gente se vacine desde cedo para as doenças que nos atingem na infância. Mas essa vacinação não pode parar por aí. A gente precisa continuar se vacinando ao longo da vida sempre que necessário. E por que eu não posso usar o soro nesses casos? O soro, ele é bem diferente da vacina. Ele é uma forma de tratamento, não de prevenção. Ou seja, o soro, ele é utilizado quando a pessoa é infectada por um invasor que tem uma ação tão rápida que pode causar um problema de saúde. O corpo não teria tempo para esperar que as células B produzissem os anticorpos. Por isso, a pessoa precisa de um socorro imediato. Então, nesse caso, não dá para utilizar a vacina. A solução para isso é dar para o nosso organismo os anticorpos prontos. Assim, não há perda de tempo e a ação poderia acontecer de imediato. Mas onde podemos conseguir esses anticorpos? Nós temos 2 possibilidades. Ele pode ser produzido por um ser humano, que nesse caso a gente chama de anticorpo homólogo, ou ele pode ser produzido por algum animal, e nesse caso ele recebe o nome de anticorpo heterólogo. No caso do soro, essa reação é chamada de imunização passiva, porque os anticorpos são produzidos em outro ser antes de serem aplicados nos seres humanos. Mas tem uma coisa que é muito importante e que nós devemos nos preocupar. É quando o soro é heterólogo, ou seja, quando ele é originado de um animal e não do homem. Como nesse caso os anticorpos não são produzidos pelo ser humano, pode ser que o nosso corpo reconheça esses anticorpos como uma substância estranha e crie uma memória como se esses anticorpos fossem um antígeno invasor.
Por isso, a necessidade de cuidado quando se precisa receber o mesmo soro uma segunda ou terceira vez. O nosso corpo, ele pode vir a combater esse anticorpo, atrapalhando todo o sistema de imunização. Como esse soro normalmente é aplicado em situações de emergência, é importante que a gente tenha certeza que essa imunização vai acontecer sem problema e que a substância que causou a infecção logo seja combatida. Se você tiver que receber um soro num hospital e já tiver recebido soro em alguma situação no passado, é muito importante que você informe ao médico ou ao enfermeiro que já está te atendendo que você já recebeu uma proteína de um animal anteriormente. Agora, você já sabe que existem diferenças entre o tratamento com o soro e com a vacina. E lembre-se, sempre de estar com a sua carteira de vacinação em dia, para ficar sempre protegido, ok? E para ficar por dentro de muitos assuntos sobre várias áreas da ciência, inscreva-se aqui no canal do Instituto Vital Brasil no YouTube e não esqueça de deixar seu like aqui nesse vídeo. Sexta-feira que vem, a gente volta para mais um assunto bem legal para você. Tchau, tchau!